Olá, pessoal. Vamos dar início agora ao primeiro episódio do podcast Conversa de Corretor. E essa conversa, o objetivo dela é que a gente tenha uma conversa descontraída, uma conversa bacana sobre o que nós, que trabalhamos no ramo imobiliário, que somos corretores de imóveis, escutamos e falamos no nosso dia a dia. Para isso, hoje, eu tenho a honra de receber aqui no podcast Conversa de Corretor com a Alana Falcão, o Armando Souza. E diga-se, viu? É Armando Souza com S, não com Z, porque quando eu fiz aí alguns posts no final de semana, meu nome é com S. E aí, esse é realmente o jeito dele, descontraído de ser. E essa conversa vai ser bacana demais. Ele que é um dos idealizadores da Remax Divina aqui em João Pessoa. Está no mercado, foi a primeira Remax hoje estabelecida aqui em João Pessoa. E vocês vão ver, gente, que tem algumas coisas que são diferentes quando ele fala. A gente vai descobrir junto. E eu quero dar as boas-vindas, boa noite. Boa noite. Antes de mais, quero dizer que o meu sotaque é diferente, por isso aí se nota logo que há uma diferença, mas antes de mais queria parabenizar a Alana Falcão por esta iniciativa, que além de notar que é uma boa e grande empreendedora, não só nos seus negócios, mas também como corretora de imóveis. Gente, é bom que a gente se junta a pessoas que tenham justamente isso do nosso sangue, né? E, assim, a Remax Divina, na realidade, eles abriram as portas para eu iniciar no mercado imobiliário. Eu sou muito grata à Remax e, em especial, à Remax Divina. Então, assim, não tinha como eu ser diferente, né? Tá perto dessas pessoas, a gente tem que estar no mesmo sangue que eles, não é verdade? Então, Armando, eu gostaria de saber um pouco mais da sua história como corretor, não só como corretor, mas como um gestor na área imobiliária. Ele é nosso diretor comercial na Remax Divina. O que fez 3 portugueses chegar ao Brasil e escolher João Pessoa para empreender com o ramo imobiliário? Assim, vocês começaram a carreira de vocês aqui no Brasil, começou fora, como é que foi isso? Bem, excelente pergunta, e é interessante porque nós os três nos conhecemos aqui em João Pessoa. Portanto, eu conheci os meus sócios, o António e a Alexandra, que é um casal, conheci-os aqui em João Pessoa. Eles nunca tinham estado no mercado imobiliário, eles trabalhavam numa multinacional já aqui no Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu estava em Portugal. Eu fui bancário durante 14 anos, entretanto achei que estava na altura de ser empreendedor, abri a minha empresa de consultoria financeira e depois, em consequência dessa empresa de consultoria financeira, essa consultoria financeira, abri a Remax em Portugal. E durante um pequeno período em Portugal fui corretor. Depois, a partir daí, como o meu negócio era a gestão de pessoas, e a partir daí comecei a fazer a gestão de pessoas mesmo na Remax em Portugal. Devido à crise de 2008 nos Estados Unidos, que teve impacto na Europa mais ou menos em 2010, finais de 2010, houve uma grande crise financeira, quer a nível bancário, quer a nível do ramo imobiliário, e houve grandes grupos a comprarem pequenas empresas. Como as minhas eram pequenas empresas, houve uma oportunidade de vender e eu vendi e fiquei com capital para investir. Nessa altura estava a Remax a chegar ao Brasil e tinha um amigo meu que estava como diretor de expansão aqui na região do Nordeste e me convidou para vir conhecer. Numa primeira fase, a minha ideia era abrir uma Remax em Natal, no Rio Grande do Norte, até porque já tinha lá muitas pessoas conhecidas e amigas, mas vim, durante o período de 17 dias que estive aqui para escolher, vim almoçar 3 dias a João Pessoa e fiquei encantado e maravilhado com a cidade e disse assim, não, eu vou abrir a minha Remax em João Pessoa.
Abri com os sócios errados, entretanto esses sócios foram-se embora e depois, numa conversa de praia, conheci o António e fizemos a sociedade para arrancar com a Divina, que hoje está há cerca de 9 anos em João Pessoa. Meu Deus do céu, eu não esperava essa história. Porque realmente é algo assim que a gente fica... Eu pensava sempre que vocês tinham se conhecido até mesmo lá em Portugal, e aí tinha vindo a ideia de vamos colocar uma imobiliária no Brasil, e a história foi bem diferente. Que bacana, muito bom saber disso, conhecer essa história aqui de perto, né? Uhum. E, assim, o que chamou a atenção de uma pessoa ali naquela... Foi por volta de qual ano? 2012. 2012 foi quando começámos a escolher o local, a ver onde é que íamos abrir. Depois começámos com a atividade de 2013, outubro de 2013. O Brasil porquê? João Pessoa porquê? Eu pessoalmente porque adoro calor, adoro mar e adoro sol. E achei a cidade extremamente interessante, com umas praias urbanas muito boas, para além das praias nos litorais norte e sul, mas principalmente dentro da cidade com praias muito boas. Eu adoro praia. Depois porque sempre foi um sonho meu vir trabalhar para o Brasil. Os meus sócios, ele foi obrigado a vir para o Nordeste, porque devido ao clima no Rio Grande do Sul ele não podia continuar lá, e então ele teve que vir para o Nordeste, onde era um clima mais ameno, e foi aí que nos juntámos e depois decidimos andar para a frente. Eu acho que esse é um dos motivos que tem levado muitas pessoas virem para aqui, para João Pessoa, né? Eu tenho visto algumas reportagens, alguns documentários falando sobre o quanto que João Pessoa hoje é a pérola do Brasil. Eu não sei se é mais ou menos isso que eles têm chamado, né? E a atenção da gente ter o verão o ano inteiro. A gente tem dias assim como hoje, que está um pouco chuvoso, mas a gente não tem frio. E eu acho que é isso que chama a atenção das pessoas que vêm de fora, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Armando. Como era o cenário imobiliário quando vocês chegaram aqui em João Pessoa, ali naqueles anos de 2012? Sim, era um cenário totalmente diferente do que é hoje. Em 2012, 13, 14, o corretor não precisava de ser corretor de imóveis. O corretor precisava de saber tirar pedidos. Porque a venda era mais aquecida? A venda não era uma questão de ser aquecida, era uma questão de ser fácil. Porque estávamos numa época em que todo mundo estava a investir em lançamentos, ainda sem estar, nem fundações estavam feitas nos imóveis, estava só morado o imóvel, e vendiam 70%, 80%. Eu lembro-me que nós fomos ao lançamento do Alphaville em Bahia e ficámos na altura, ninguém nos conhecia, ninguém sabia quem era a Remax Divina, nem sabiam quem era a franquia Remax, e ficámos no meio de 14 imobiliárias na altura, ficámos em terceiro lugar a nível de volume de vendas, e toda a gente ficou admirado quem são estes caras. Mas era fácil vender, porque não precisava de técnica nenhuma para vender. Estava ali o produto e nós esperávamos que o cliente chegasse para assinar um documento e estava vendido. Hoje é totalmente diferente. Foi uma virada de 360 graus. Compreendo. Deve ter sido também assim desafiador, porque a marca não era conhecida. Hoje a gente chega nos lugares com o crachá da Remax, a gente vê assim as portas se abrindo, mas assim para vocês naquela altura de anos, a gente vai pegando assim alguns sotaques deles também e vai aprendendo a falar esse português de Portugal também. Eu abri uma caixinha de pergunta no final de semana e durante essa semana para interagir com as pessoas que fazem parte da nossa rede social, tanto a minha como da Remax Divina, e aí a gente recebeu algumas perguntas e eu gostaria de compartilhar aqui com você para que você possa estar respondendo. Não são muitas, foi não? Não. Quais os maiores desafios que a empresa de vocês,
que seguem um modelo, né, e permanecem no mercado como líder, quais os desafios assim que vocês enfrentaram e como vocês assim com isso se mantêm líder no mercado vendendo imóveis em exclusividade? Talvez seja interessante a gente responder também uma perguntinha antes para que as pessoas possam entender sobre o que é exclusividade. A gente recebeu também essa pergunta, eu acho que de repente, porque eu falo algumas vezes no meu Instagram, de as pessoas terem realmente um serviço especializado para a venda dos seus imóveis, né? Há um mito muito grande sobre a exclusividade. Não só aqui, como em todos os países do mundo, existiu esse mito. Aqui continua ainda a existir, mas aos poucos está-se a conseguir ultrapassar esse mito, porque as pessoas, a maior parte das pessoas, entendem que exclusividade só pode aquela pessoa vender ou divulgar o imóvel. E é totalmente errado. Ou seja, a nossa exclusividade é só na gestão exclusiva. É toda a vantagem para o proprietário. Porquê? Porque ele vai ter um corretor exclusivo só para ele. Ele vai ter segurança no seu imóvel, porque qualquer cliente, possível comprador que vá visitar o seu imóvel, previamente é feita uma qualificação para ele olhar o imóvel e tudo é encaminhado por um só corretor que está dedicado a fazer de tudo para vender o seu imóvel no menor espaço de tempo e pelo melhor valor possível. Por isso são todas as vantagens para um proprietário e a exclusividade é só na gestão. Porque se qualquer corretor da marca Remax ou de qualquer outra imobiliária ou qualquer corretor autónomo traga um comprador, nós fazemos sempre parceria com todos os corretores, sem exceção. Por isso, qualquer proprietário que queira mais informações sobre exclusividade, que vá ter com qualquer Remax ou com a Remax Divina no LiveMall e nós explicamos melhor todo este processo. Bacana ouvir de vocês. Adiantar também, já agora, desculpa interromper, que esse corretor vai apresentar um plano de marketing e um plano de ação sobre o prazo que tem para divulgar o imóvel desse proprietário. E o cliente que escute bem esse plano de marketing, esse plano de ação, e vai ver que só vai ter vantagens em ter um imóvel com a gestão exclusiva de um corretor da Remax. Bacana. E como é que vocês se mantêm líder no mercado, né? Com esse mito a ser quebrado e vocês se mantêm no mercado de maneira líder? Pronto, a Remax é uma franquia internacional, nasceu há cerca de 50 anos nos Estados Unidos, depois fez a sua expansão para o Canadá, do Canadá foi para a Europa e da Europa está a chegar agora à América do Sul. Está, por isso, em mais de 110 países no mundo. Esse mito foi sendo quebrado com os próprios clientes, ou seja, com o próprio serviço de excelência que os corretores da Remax oferecem aos seus clientes proprietários, é que esse mito vai sendo quebrado. E depois os proprietários vão passando de uns para os outros o bom serviço que recebem por parte dos corretores da Remax. E é isso que tem acontecido, e a Remax é líder em vários países no mundo. Ninguém inventa nada, porque a roda já foi inventada há 50 anos atrás. Tem dado certo nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na Itália, na Venezuela, na Argentina, na China, na Rússia, em todos os lugares que possam imaginar. Por isso, acredito que no Brasil também vai dar certo. Neste momento ainda não é líder de mercado, mas acredito que nos próximos 2 a 3 anos, lá para 2025, a Remax vai ser líder do mercado imobiliário no Brasil. Bacana demais saber disso, bacana demais. E tem umas perguntas que eu acredito que são de clientes não de clientes nossos, né, mas de espectadores que querem saber o seguinte: comprar flat ou apartamento para investir? Foi uma pergunta da Aline e ela mandou na caixinha de pergunta e eu acredito que seja super válido a gente estar trabalhando com esse tema. É uma excelente pergunta, Aline. É assim, vamos lá ver.
flat ou apartamento, conforme o tipo de investimento que o investidor quer. O flat é um investimento para quem quer colocar o imóvel num Airbnb, num Booking e quer alugar por temporada, por diárias. Então é um imóvel que lhe dá uma rentabilidade maior, mas também tem um desgaste muito maior do imóvel, visto que ele é mais utilizado e tem que ter todo um suporte para receber os clientes, trocar de roupa, limpar o apartamento, fazer vistorias de entrada, de saída, mas é um investimento muito mais rentável. Apartamento, se for junto à praia, também pode ser utilizado numa situação de diárias, aluguel por temporada, mas o apartamento é mais para uma locação de contrato, no mínimo anual, que o cliente vai ter aquele valor daquele aluguel todos os meses e faz essa rentabilidade. A rentabilidade, na minha opinião, que deveria cada investidor pensar, principalmente num contrato anual, teria que ser sempre uma rentabilidade sempre superior a 6% por ano. Uma rentabilidade de temporada tem que ser o dobro, tem que ser cerca de 12% ano. E talvez assim, por exemplo, o apartamento, se for para você investir para moradia, seria mais interessante apartamento, né? Sim, mas se for para morar, investir, o apartamento. Até porque nem todo condomínio aceita a questão do Airbnb, a entrada e saída isso agora é preciso ter muito cuidado. Está a começar a existir alguns problemas neste momento. A maior parte dos construtores querem vender os imóveis. É preciso, quem vai comprar, ter muito cuidado, porque depois do imóvel estar vendido, quando chega ao final e vão fazer a convenção do condomínio, vai haver meia dúzia de pessoas que vão dizer que não querem que seja alugado através do Airbnb e do Booking, por umas questões de segurança, de controlarem quem está dentro do prédio, e está a acontecer que muitos investidores estão a ficar extremamente aborrecidos com toda esta situação, estão a ficar desgostosos porque sentem-se que foram enganados na altura da compra. Então gosto de esclarecer isto e de dar um alerta a todas as pessoas que querem fazer investimentos para terem cuidado com a compra de flats, porque está muitas convenções de condomínio depois a proibir o intuito principal de quem está a comprar flats. Isso até eu vou anotar essas informações, muito bom ouvir isso. Sabe por quê? Porque a gente acaba tendo cliente realmente de fora que não está satisfeito em comprar um flat de 20 metros quadrados, 18, que é o que nós estamos tendo bastante aqui em João Pessoa, ali na área do Bessa, Cabo Branco, né? E aí procuram realmente apartamentos que tem 30 e poucos metros quadrados, de um quarto, 47 metros, e a intenção deles realmente, às vezes, é para o Airbnb, é para essa rentabilidade, né? Essa forma de investimento. A gente, como corretor, nós precisamos estar antenados a essas informações, para que mais para frente a gente não tenha um cliente insatisfeito, tipo, você não buscou saber, porque assim, o nosso papel é fazer um radar do cliente, a pergunta do que ele precisa, para que ele está comprando aquele imóvel. Uma qualificação. Né? Uma qualificação, isso. E é pertinente a gente saber disso hoje. Como a gente está falando sobre investimento, tem uma pergunta aqui. Mercado imobiliário. Gente, ele domina também algumas coisas assim. Eu escuto muito ele falar sobre os bitcoins e sobre assuntos do mercado financeiro. Eu gostaria de saber se o mercado imobiliário vale a pena investir? Mas o mercado imobiliário sempre foi o melhor investimento, ou o investimento mais seguro que se fez, não é? E que se faz ainda hoje, principalmente quando é terra. Quando é terra, o mercado imobiliário está sempre a valorizar. Os imóveis, às vezes, podem ter alguma fase num ciclo de altos e baixos, então às vezes pode-se pensar que se compra um imóvel por um determinado valor e que ele vai valorizar, e se calhar estamos a comprar esse imóvel em alta e provavelmente vai ter um valor que ele vai desvalorizar.
Agora, em relação a terra, a lote de terreno, isso tem sempre valor e continua a ser um mercado extremamente seguro, porque nunca se perde o valor que investimos. Enquanto determinados investimentos, principalmente financeiros a nível de bancas e tudo isso, há sempre um risco de poder haver uma quebra mesmo no valor que investimos. Em especial, assim, hoje a gente que trabalha com a Remax, um dia desses, o Armando estava conversando e ele chegou da convenção e ele falou, nós somos especialistas em imóveis usados. Então, quando você falou isso, me chamou a atenção. E, assim, essa questão dos imóveis usados, né? A gente que trabalha fazendo pesquisa e estudo comparativo do mercado, o tempo do edifício, do empreendimento, é que faz com que ele se deprecie mais, né? Não só o tempo do empreendimento, porque temos aí empreendimentos já com 20, 30 anos e que têm uma manutenção muito boa e continuam com um excelente desempenho o próprio empreendimento. Às vezes tem um pouco a ver também com a forma como foi construído, a forma como é mantido, a manutenção que é feita e depois o próprio proprietário do imóvel, conforme ele mantém o seu imóvel. Nós sabemos perfeitamente que no mercado da construção civil o que é hoje, amanhã deixou de ser. Ou seja, nós hoje estamos a colocar, ou se colocam diversos pisos que se calhar amanhã já são outros totalmente diferentes, com outra textura, melhores. Quem diz isso diz material elétrico. Nós entramos às vezes em apartamentos que vimos as tomadas de eletricidade, são todas antigas, agora há tomadas e interruptores novos. Os ares condicionados, antigamente eram aqueles de caixa, agora é os splits, agora já os inverter. Pronto, há uma série de coisas que se vai evoluindo e que as pessoas que compram apartamentos antigos, se querem que eles continuem a valorizar, vão ter que ir valorizando os próprios apartamentos. Mas não adianta só valorizar dentro do apartamento. Tem que, o próprio síndico, o próprio condomínio tem que valorizar o próprio prédio cá fora, principalmente se estiver perto da praia, por causa da maresia, tem um desgaste muito maior. Então, no caso, assim, depende do conjunto desses dois fatores. O proprietário do seu imóvel cuidar bem dele, por dentro, tá se atualizando, e ainda mais o condomínio, o empreendimento, como diz a história, né? Tá também fazendo as suas manutenções estruturais, seria isso. Sim, claro. Agora, não assim, dá para ser uma coisa ou outra. Não, tem que ser tudo junto, tudo em conjunto. Agora, as pessoas também que não pensem que compraram um apartamento há 20 anos por um determinado valor e que agora querem vender por um valor de 10 vezes superior porque querem comprar um novo. Ou seja, ninguém vai dar o valor de um novo por um apartamento com 20 anos. As pessoas têm que ter a noção, mal equiparado, mas vamos pensar num automóvel 0 km. Quando vamos pegar o automóvel no stand, ele sai do stand e ele tem logo uma desvalorização. Os imóveis não têm de imediata desvalorização, mas com a passagem dos anos eles vão tendo uma desvalorização lógica, até porque esse imóvel está a ser utilizado. Ou seja, se nós pensarmos que compramos um imóvel hoje e estamos a morar lá durante um ano, se estivéssemos a pagar uma locação, teríamos a pagar um valor mensal. Se multiplicarmos pelos 12 meses, podemos desvalorizar esse valor ao nosso imóvel, ao nosso investimento. E isso tem que ser pensado pelas pessoas. Olha, minha gente, esse assunto, a gente escuta muita coisa na casa do cliente, a gente escuta muito do cliente sobre isso. Deixa eu pegar aqui e trocar em termos práticos. Eu comprei um imóvel no Bessa, vamos dar um exemplo aqui, que é uma área que tem crescido bastante, com aqueles Parques Paraíba, Jardim Oceania, enfim. Comprei um imóvel por 230 mil há 8 anos atrás. Hoje, não significa que eu vou vender menos do que 230 mil, né? Isso assim, de repente, que tem vários fatores. Conforme o imóvel, conforme o prédio, pode vender até por menos ou por mais. Vamos supor que você comprou um imóvel de 230 mil num terceiro andar de escada. Hoje é um imóvel que vai ter dificuldade a ser vendido.
porque tem umas pessoas específicas para esse imóvel. Tem que ser um casal jovem, não pode ter crianças, não pode ser pessoas mais idosas. Então, a procura para um imóvel desse não é tão forte. Logo, o imóvel vai desvalorizar. Tá, mas eu estou falando assim, eu estou falando que 230 mil hoje a gente sabe que a gente só compra um imóvel usado, ou então flat, ou alguma coisa assim. Comparando hoje, a gente teria como comprar um imóvel ali no Bessa, novo, 600 mil. Daqui a 5 anos, não quer dizer que eu vou vender ele por menos. Deixa eu ver se agora a gente consegue ir para um outro... Mas provavelmente depois para comprar um novo já não é de 600, é de 1 isso, milhão e 100. Porque o mercado imobiliário vai se valorizando, né? Isso, as atualizações. Nós vemos, por exemplo, eu quando cheguei aqui há 9 anos atrás, um imóvel pé na areia era capaz de ter um valor de metro quadrado, imóvel novo, e era capaz de ter um imóvel ali de 5 mil reais, metro quadrado. Hoje temos imóveis pé na areia a 12, 14, 16 mil reais o metro quadrado. Uma coisa que eu vi, que achei interessante, me chamou bastante a atenção esses dias, foi ver que em 2020 agora, recentemente, no ano que estourou a pandemia aqui no Brasil, tivemos um crescimento de vendas de flats aqui em João Pessoa, e os flats eram na casa dos seus 140 mil, 160 mil, é isso mesmo. Hoje a gente não encontra mais nesse valor. Assim, não se encontra, mas também encontra-se uns de 170, 180. Só se for na planta, não? Não, e alguns, se calhar, já... Agora, o problema é ver a metragem desses flats. Porque, se calhar, 140 mil para um flat com 16 metros, estamos a falar quase 10 mil reais o metro quadrado. Então, acaba por ser caro. Embora o valor global seja um valor baixo, mas para o imóvel que trata-se de um valor que é caro. Principalmente para a cidade, neste momento, 10 mil reais o metro quadrado, eu acho elevado. No entanto, o que acontece é que a maior parte dos flats e dos apartamentos beira-mar, sejam a 10 mil, a 12, a 14, a 16 ou 17, que já existe, eles são todos vendidos. Porque quem vem de fora quer, e a procura é por imóveis à beira-mar. E então eles compram porque o valor para quem vem de outros estados ou vem do estrangeiro, o valor aqui ainda acaba por ser reduzido, não é? Né? E então é possível fazer um investimento. Compreendo sim. Os itens que tem assim dentro do imóvel, por exemplo, eu reformei o meu apartamento, coloquei porcelanato, ele era daquele piso antigo, era cerâmica pequenininha, reformei meu apartamento, coloquei projetados. Se você for comparar, é o que a gente escuta, conversa de corretor, gente, é isso que eu quero trazer, é o que a gente escuta na casa do cliente, a gente escuta com o cliente, e trocar ideia com o Armando Souza, trocar ideia com quem tem experiência não só no mercado de João Pessoa há 9 anos, mas que já escutou vários e vários clientes, e eu acho pertinente trocar essa ideia com você hoje, porque são as conversas que a gente escuta. O cliente diz assim: eu coloquei o piso de porcelanato, eu fiz os projetados na cozinha. Isso vale muito. Enfim, a gente escuta isso. Eu acredito que vale mesmo muito para quem fez o investimento. Ou seja, para o proprietário vale muito, porque ele pagou, ele custou-lhe esse dinheiro. Ele tem que entender quem está a comprar. Quem está a comprar X metros quadrados, e que, se tiver vazio sem nada, ele vai fazer as contas, quanto é que lhe custa vazio sem nada e quanto é que lhe custa colocar o material que ele quer. Ou seja, quando um cliente faz uma reforma num apartamento, ele tem que pensar duas coisas. Primeiro, aquilo pode não valorizar o seu apartamento, porque quem está do outro lado, quem vem comprar, pode não gostar da reforma que ele fez. E o que ele pode achar é que esse imóvel pode ser vendido mais facilmente. Ou seja, essa reforma do imóvel ajuda-o a vender o imóvel mais facilmente. Não quer dizer que fique valorizado por isso. Até porque pode chegar um comprador e o comprador dizer assim: olha, tudo bem, tem tudo no porcelanato, tem ar-condicionado do último modelo, mas eu não gosto de nada disto.
eu quero jogar isto tudo fora, quero fazer ao meu gosto. Então, isso para o cliente que vai entrar não tem valor nenhum. Pelo contrário, ainda vai ter despesa, porque ele vai ter que tirar tudo e pagar a alguém para lhe retirar tudo e jogar tudo fora. Por isso as pessoas, os proprietários têm muito, mas isso é do próprio ser humano. Tem a mania, como fez o investimento, ele acha que está a valorizar o imóvel. Além não é? do apego emocional, assim, de você construir Claro, isso. mas ele tem que se lembrar que ele fez aquilo para o gosto dele, foi ele que quis fazer assim e que ele já usufruiu, ele já usufruiu daquilo. Então aquilo pode ajudar a vender o imóvel mais rapidamente, mas não quer dizer com isso que o valorize. Gente, a gente tem aqui uma interatividade das pessoas no nosso Instagram e nós temos aqui o Vitor Camelo falando, grande Armando Souza. Grande abraço, Vitor. As pessoas interagindo aqui. E a Mari Lorena falou, concordo com essas palavras, com isso que a gente está conversando agora em relação a como que o cliente ele quer que a gente faça a avaliação contando com tudo que tem no imóvel, né? E a Juliana está perguntando assim, como escolher o primeiro apartamento? Eu acredito que deve ser aí para um caso pessoal, né? Como escolher o primeiro apartamento. Juliana, é assim, eu para dar-lhe algum conselho mais assertivo teria que saber quem era a Juliana, se a Juliana é solteira, se é casada, que idade tem, se tem filhos, se não tem, porque tudo isso tem influência como escolher o primeiro apartamento. Se a Juliana for solteira, se calhar o investimento num imóvel pequeno de um quarto é suficiente, porque mesmo que em breve possa casar, ainda vai dar para o casal. Se depois pensar em ter filhos, se calhar já têm que pensar num imóvel um pouco maior, com 2 quartos, e por aí vai, até comprar um imóvel para a família, se for uma família grande. Joia, é isso aí. Gente, esse aqui é o podcast Conversa de Corretor. Hoje nós estamos aqui com o Armando Souza, um dos idealizadores da Remax Divina, e eu queria agradecer, Armando, por essa conversa bacana, por essa conversa interativa que nós estamos tendo. Teve também aqui as pessoas falando que gostaram muito de ouvir a história, por justamente, né, ter esse impacto de conhecer, saber que você não conheceu a Alexandre e o Antônio lá em Portugal e vieram para cá. Que bom que João Pessoa foi presenteado com vocês, né? Porque imagine só, se fosse Natal, talvez eu não estaria aqui fazendo esse podcast. Nem eu aqui tendo o prazer de estar a fazer. Então, assim, eu quero agradecer a sua presença aqui no primeiro episódio do podcast Conversa de Corretor com a Alana Falcão. E, gente, eu quero trazer para vocês muito mais assuntos relacionados ao universo imobiliário. Quero trazer para vocês conversas que a gente escuta, na verdade, que é bacana. A gente teve outras perguntas aqui sendo feitas que eu não estou conseguindo acompanhar. Estou puxando aqui, estou vendo bastante gente interagindo. Mas nós podemos responder depois a essas perguntas mais tarde? Sim, podemos. Eu vou responder as caixinhas de perguntas na nossa página, tá? Estamos ao vivo também pelo Insta da Remax Divina, né, Cris? Aí nos bastidores, a Cris está nos ajudando, nos auxiliando. E o podcast Conversa de Corretor fica por aqui. Eu tenho que agradecer também, sim, né? Sim, eu gostaria muito que você fizesse as suas considerações aí. Pode prolongar, viu? Pode prolongar. Okay. Pronto. É assim, antes de mais quero agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeado com este convite. Muito obrigado pelo convite. Acho que é uma excelente iniciativa. Queria também dizer a todo o mundo que nos ouviu e que nos está ainda a ouvir, se forem proprietários de imóveis, que contactem uma Remax para saber o que é o nosso serviço, um serviço de excelência que qualquer corretor lhes vai ofertar. Também queria dizer a todos os corretores que nos podem estar a ouvir, se quiserem ter uma experiência de uma Remax, irem a qualquer Remax. E deixo já aqui também um convite para a Alana, para numa próxima conversa com a Alana Falcão,
poder convidar o meu amigo Vítor da Remax Summit, já que ele falou, aí, já que ele estava aqui a falar. É uma pessoa aqui da terra, como se costuma dizer, com muitos anos do mercado imobiliário, entrou para a Remax há relativamente pouco tempo e é um excelente colaborador que pode dar aqui uma dica sobre o que era o mercado imobiliário antes dele entrar na Remax e o que é agora após ter entrado na Remax. Por isso será uma pessoa que será muito bem-vinda aqui, penso eu. E deixo aqui o convite no ar. Pois pronto, pois então, meu amigo, a gente faz o quê? A gente só obedece, né? Hoje eu quero agradecer, eu quero pedir desculpa aí, porque o primeiro dia a gente fica assim, nervosa. Muito nervosa, frio na barriga. Frio na barriga. A gente vai sair daqui, tem que tomar uma água bem geladinha uma mesmo. Água? Oh, não, vamos mentir, não vale mentir aqui, não. Água não, água tomamos aqui, agora vamos tomar uma gelada. Uma geladinha. Então, mais uma vez eu peço desculpas pelos nossos erros aqui desse primeiro dia e agradeço a você por estar aí junto conosco do início ao fim, ou você que passou, ou você que está aqui agora. Nós vamos estar com essa conversa gravada no nosso canal do YouTube e também no Spotify. O Conversa de Corretor fica aqui hoje.